impacto da Covid-19 na indústria brasileira. Meu nome é Luciana Rodrigues e vou apresentar o trabalho da disciplina Visualização da Informação. A escolha do método de visualização foi o software da Tableau, a versão Tableau Public. E o banco de dados foi um banco de dados disponibilizado pelo portal da indústria, que pode ser baixado nesse link. Essa visualização criada responde a algumas hipóteses como: houve crescimento no faturamento real no mês de maio de 2020, mesmo com a pandemia? Como está a indústria de alimentos em relação ao ano anterior? Com essa pandemia, ela cresceu ou não cresceu mesmo, comparando esse tipo de indústria com o ano anterior? Houve retomada industrial após essas paralisações que ocorreram entre março e abril? Houve diminuição de monóxido de carbono no mundo nos dias de isolamento social? Então, essas são as hipóteses que serão respondidas nesse trabalho. Primeiramente, vamos analisar se houve crescimento do faturamento real no mês de maio de 2020. Para isso, basta selecionar o indicador faturamento, o tipo de base, e iremos escolher aqui o tipo de indústria, que é a indústria de transformação, que vai englobar todos os tipos de indústria. Aqui podemos observar, deixando destacado somente os meses de maio, aonde fará a comparação com o mês anterior. Podemos observar que aqui, nessa cor laranja, apresentada no gráfico, houve uma grande queda no mês de abril. Na verdade, uma queda de menos 23,5% em relação a março. Mas, no mês de maio, houve uma recuperação. Esse indicador, então, ficou com um percentual de 11,4% em relação ao mês de abril. Então, podemos dizer que sim, que houve um crescimento mesmo na pandemia em relação ao faturamento real da indústria. Podemos observar que também no mês de maio, com esse indicador que cresceu 11,4%, foi o segundo maior crescimento. Só havia tido um crescimento tão grande, podemos observar no gráfico abaixo, no mês de junho de 2018, que esse mês cresceu bastante, porque foi o mês que teve a retomada da paralisação da greve dos caminhoneiros. Após esse grande crescimento, o maior crescimento que houve foi esse de 11,4% que estamos aqui após a quarentena no mês de abril das indústrias, onde muitas indústrias ficaram fechadas. Fora isso, podemos observar como foi esse indicador nesse ano. Então, tivemos duas quedas em março e em abril, uma queda bastante grande em abril, de menos 23,5%. E se formos comparar maio, mesmo maio tendo um crescimento, se formos comparar ele com fevereiro, que houve esse crescimento, ele ainda não se recuperou totalmente, ele ainda está menos 18,2%. Nesse dash também é possível fazer comparações, que responde perguntas como: a indústria de alimentos, como ela está em relação ao ano anterior? Nesse componente podemos escolher o período que ficará nas barras e o período que ficará nas linhas e comparar indicadores, podendo ser indicadores iguais ou indicadores diferentes. Nesse caso, a pergunta como está a indústria de alimentos em relação ao ano anterior, podemos responder que, em 2020, mesmo com a pandemia, a indústria de alimentos teve
esteve melhor do que o ano anterior. Então, vimos que o faturamento real cresceu e também o indicador horas trabalhadas, eles cresceu, porque no mês de abril teve bastante paradas. Então, no mês de maio, algumas indústrias já tinham começado a retomar. Então, teve um crescimento de 6,6% em relação a abril, sendo abril o pior resultado da história recente. Se você filtrar outros indicadores, você vai ver que abril sempre vai estar aqui para baixo, porque foi o pior resultado que nós tivemos aí nessa série de dados que a gente tem. Outro componente criado é um mapa para responder se nos dias de quarentena houve diminuição da emissão de monóxido de carbono. Esse componente com Player de Data permite que você vá passando o tempo e visualizando o que ocorreu. Dessa forma, você fica interativo e rapidamente você já vai entendendo a história do dado. Esse foi meu trabalho. Vou colocar os links abaixo para você testar online esse dashboard. Muito obrigada, até mais.